vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital Studio. É verdade, pessoal, já está no ar aqui o 360 graus na versão ponto prévio. Sexta-feira, pronúncio do final de semana, Luanda Angola, na Paz e no Amor, aqui Mano Gangsta, Nelson Lino Dembo, mais conhecido por Gangsta, Isidro Fortunato, Yeah, man. Velho Aqui, Péngua. Sempre, mano. Santa Péngua, Marabanda, Inguluvin com Péngua. Epá, Mas o nome King, todo? yeah, são todos nomes africanos. Ok. Nascem de uma necessidade de começarmos a buscar uma entidade, primeiramente pelo nome, porque nós sabemos que o nome em África é carregado de significados que remetem à ancestralidade e normalmente à naturalidade. Ok. E é muito importante usarmos a naturalidade em um país que foi definido pela nacionalidade, que é um projeto político de Estado e não propriamente algo que nos remete a uma observação minuciosa da ancestralidade. Ok. Yeah. Estamos aqui também do outro lado, nosso grande irmão Jerônimo Ncisa. Esse nome tem que se acertar porque tem uma carga espiritual muito forte. Que me identifica enquanto filho desse continente. Yeah. E vale aqui dizer que Ncisa significa herança. Significa deixa. Sisa mambi menakulutu. Aquela música que é cantada muito nas igrejas. Esse é um nome muito forte. E agradeço aos meus pais, nossos avós, porque tem uma carga espiritual muito forte. É só a herança desse continente. Na ancestralidade, certo. Naturalmente. Estamos aqui do outro lado também conosco, enquanto vai se fazer aí ajustamento. Não sei se dá um sorriso na câmara, sexta-feira, né? Temos aí o Loperas também, o nosso assistente de produção, sem esquecer aí o grande Osvaldo, o nosso técnico. É um I muito pequeno, mas meus irmãos, vocês aí que estão lá em casa não têm noção, a capacidade que ele tem de fazer aqui, a máquina e a estrutura mover. Professor Mavenda, na Paz e no Amor, 360 graus, ponto prévio. Seja bem-vindo novamente. Seja bem-vindo como se nós estamos sempre juntos, mas seja bem-vindo para a pessoa que está lá em casa. Ok. Mais uma vez estamos aqui juntos para abordarmos algumas questões. Pois embora não tivemos a oportunidade de estar aqui os nossos convidados, mas é sempre salutar. Estamos aqui para trocar algumas impressões e formarmos opinião, né? Darmos o nosso contributo para uma mudança de consciência social na nossa sociedade. Isso é muito importante. Porque hoje vemos a nossa sociedade ter a fome de um discurso alternativo, de pensamento alternativo. E aí o 360 graus veio e preenche esse vazio que havia, não é? E aí nos sentimos muito regozijados, nos sentimos muito satisfeitos por estarmos a fazer parte desse grupo, dessa equipe, dessa história. O pessoal que está aí do outro lado, nossos internautas, aqueles que acreditam no 360 graus, naturalmente por via da Camunda News. Nós somos um programa alternativo, um programa que chama-se o ponto prévio, que a gente vai de alguma forma analisar assuntos candentes ao longo da semana, pois embora que de quando em quando nós vamos levar em consideração um tema extensivo que a gente discute normalmente aos sábados, mas hoje, sexta-feira, poderíamos ter aqui a presença do professor Bellarmino Vandune e do nosso mais velho Cota William Doné, no sentido de dar sequência do ponto de vista do nosso tema, que era o preconceito tribal, né? Tivemos aqui a tecer considerações já semana passada, mas queríamos de alguma forma ir buscar dos cotas, que acaba por ser um contraditório e acaba por ser uma voz da razão, né? Infelizmente os cotas não vieram hoje por razões óbvias, né? De compromissos também particulares, mas nós acreditamos que eles amanhã estarão aqui. O Cota William confirmou amanhã a presença. O Cota William confirmou amanhã a presença. Confirmou sim, amanhã estará conosco no 360 graus. E o Cota Bellarmino é aquele que você estava a falar com ele? Sim, estava a falar com ele, não terminamos a conversa, mas em todo caso ainda vamos manter a conversa, possivelmente, é bem possível também que esteja conosco amanhã. Começamos com uma música do Macro Cronos. E aí tem a tua participação, Izzy.
Essa é uma música, né, que faz uma abordagem do panorama social, político e econômico do país. Macro Crono é o dono, o CEO da produtora Rapsódia, que está situada no Camama. E pronto, é uma produtora que tem se virado muito para aquilo que é a música alternativa, ou seja, a música que tu não encontras nas rádios, que não obedece os padrões necessários para estar em circulação dentro de estados que tenha uma veia totalitária e tem a democracia como um discurso para enfeitar a boca e discursos, está a ver? Então essa é uma música alternativa que faz uma analogia profunda daquilo que é a realidade angolana, que fala sobre a pobreza, sobre a condição de exclusão social que vive a maioria dos angolanos. E ele é abrangente. Se nós olharmos para as filmagens, foram feitas no Kazenga, foram feitas também uma parte no próprio Prenda. Tem a participação de um músico que já é consagrado, que é o Ananias Moanha, que faz aquele coro sobre a crise social. Tem também a presença do Gangsta Pica aí. Gangsta Pica também. O Ngudi Akaji está aí a dar aquela vibração positiva. E é uma música que fala por si. É a narração de fatos cotidianos do que acontece no nosso dia a dia, dentro de um Estado que viola princípios constitucionais, dentro de um Estado que nunca aplica a necropolítica como norma governativa, ou seja, a política da morte como norma de governação, equações de biopoder para definir quem vive e quem morre. Então essa é uma música que traz essa relação toda desse ambiente de genocídio social, que é um termo que eu ouvi na tua voz, uma das coisas, genocídio social, genocídio cultural, mas é mais ou menos essa análise que é feita nessa música. Quando tu fazes aqui uma analogia, uma análise, né, relativamente ao campo social, há um fenômeno, e o professor está aí atento, que é uma abordagem muito virada para ti, nessa reparação da análise que tu tens dentro do campo da cientificidade e depois fazer essa discussão com a realidade, professor. Ouvindo o Isidro, ele nos remete ao campo social. Queríamos ir buscar uma premissa que é muito importante. Sendo a juventude a maior força motriz da sociedade, há um abandono total dos jovens. Tu não consegues sentir políticas públicas, né, que sejam impactantes na vida dos jovens. Então acabamos por ter uma juventude mais apática e amorfa, em vez de ser uma juventude mais representativa, porque ela foi treinada para ser e ela é dada a oportunidade para experimentar. Desemprego, professor. Olha, o desemprego é um dos grandes males, né, que nesse momento assola o nosso país, mas é preciso entender que quase o desemprego, Angola quase nunca deixou de ter desemprego, né? Por quê? A lógica que a gente criou, ou que se criou, em que o Estado é o maior elemento, é o elemento que deve ser o fator de desenvolvimento econômico e social, é uma premissa errada. O maior fator de desenvolvimento econômico e social, ou a célula máter de uma economia, é o empreendedor. É aquele indivíduo que vê na sociedade oportunidades que ele pode dar ganhos para si. E então ele empreende, não é? Gerando empregos, fazendo investimentos. Então, mas o que acontece em Angola é que o Estado é que toma conta disso tudo. Por exemplo, vocês viram no discurso da nação, ou do Estado da Nação, do Presidente da República, só o Presidente da República diz que está a controlar quase de mecanização da agricultura, tem o projeto de construção de refinarias, tem um projeto, é muito projeto. Agora, imagina, se um empresário sozinho, com um projeto apenas, vai à falência, imagina o Presidente a controlar logo 200 projetos, está vendo? Isso não dá certo, quer dizer, é sempre a mesma lógica de planificação da economia. É a economia planificada, isso já devíamos deixar para trás. Agora, veja só, é que a economia socializada não dá certo. Por quê? Porque, em primeiro lugar, numa economia socializada não existe mercado. Se não existir mercado, não há preço. Se não tens preço, não tens cálculo econômico. Se não tens cálculo econômico, não consegues ver onde tens perdas e onde tens ganhos. Está a ver? E desse jeito, se não tens um cálculo econômico, não consegues alocar de forma eficiente recursos escassos, que é a base da...
Se você não tem cálculo econômico, não consegues fazer isso. E tem outra coisa, se não tiveres cálculo, ou não tiveres mercado, não tens livre concorrência. Se não tens livre concorrência, não tens inovação tecnológica. Tá vendo? E então, quando é o Estado que toma conta de toda iniciativa econômica, então você não consegue ter desenvolvimento, não consegue gerar empregos. Tá vendo? Quem gera emprego, quem gera riqueza, é o empreendedor. E agora, repara que Angola, na lista dos países de liberdade, em termos de liberdade econômica, tanto dele, Angola ainda está na cauda sempre, tá vendo? Mas a cauda, estamos a olhar, por exemplo, o mundo tem quase 300 e tal países. Mas ele está ali nos 150, 160. Já viste que o Haiti, Malawi está à frente da Angola, tá vendo? Angola só está num grupo com Venezuela, Cuba. E, por exemplo, devíamos imitar aqui o Botsuana, a Ilhas Maurício, em termos de liberdade econômica, a África, a Ilhas Maurício está mais à frente do que à frente do que todos. E depois vem o Botsuana. Vês, o Botsuana está a crescer, não vemos grandes problemas. Tem muito a ver com a densidade demográfica, por exemplo, do Botsuana. Quando a gente tem sua dimensão geográfica, na época do apartheid, principalmente o período em que o continente africano vai para as independências, né? E principalmente aqui na zona da África Austral, o Botsuana tem milhões de habitantes. Não tem a ver com a demografia, tem a ver com a qualidade de gestão da coisa pública, no sentido de fazer essa grande distribuição. Não, eu acho que tem a ver com a filosofia de vida, a filosofia. Porque só o facto de sermos mais ou muitos, em maior número do que o Botsuana, isso já é o maior indicativo que devia haver mais liberdade. Quer dizer, porque se somos muitos, tende a ser mais complexo. Então fica muito difícil ainda um único indivíduo controlar 30 milhões de pessoas. Suponhamos. E também poderíamos ter uma possibilidade de um mercado de consumo maior. Sim! Sendo 30 milhões. Sendo 30 milhões, quer dizer, pelo número de consumidores, não é que qualquer um que é apetecível para qualquer um empresário. Mas repara, se nós somos 30 milhões de habitantes, em cada segundo nós desenvolvemos uma informação. Segundo são 30 milhões de informação. Imagina durante as 24 horas, são trilhões e zilhões de informações. Imagina agora que é possível o Presidente da República, é possível um governante ou um grupo de burocratas conseguir por si só assimilar todas essas informações, depois de secar e sistematizar e depois aí aplicar um determinado projeto. É complicado. A maior parte das informações estão fora do controle das pessoas, porque o conhecimento está disperso na sociedade. Tá vendo? Por mais inteligente que o indivíduo seja, não consegue assimilar toda essa informação. Então, o melhor seria descentralizar o poder político, administrativo e financeiro e dar maior liberdade aos empreendedores. Professor, não sei se... Desemprego na tônica da juventude. Uma juventude amorfa e uma juventude amorfa está caída no abandono e que ela não empresta. Milhões de habitantes. Mas a juventude é força motriz, é o discurso. Tem sido sempre um chavão político no discurso. Mas do ponto de vista da efetividade, a gente sente uma juventude amorfa que não empresta. Não empresta porque não lhe dão oportunidade, não foi capacitada para discutir, quer a nível do mercado de trabalho e quer a nível das próprias decisões fundamentais do Estado. É um fenômeno, na verdade, que belisca o tecido social, mas é preciso percebermos que aqui fazer uma resenha histórica. Na Revolução Industrial que surgiu na Inglaterra no século XVIII a XIX, o povo vivia muito no campo. Com a Revolução Industrial, o povo começou a habitar as cidades. Daí criou-se duas classes. Um conceito metropolitano. Daí surgiram duas classes primárias. A burguesia e o grupo de operários. E na medida em que os operários foram reclamando as condições de trabalho, os empresários começaram a exigir o governo no sentido de dar condições, regalias, para que eles pudessem, privilégios do ponto de vista do seu negócio, para que pudessem assegurar o negócio e continuar a melhorar as condições de trabalho. Ora, o grande problema que nós temos... Compreender o que é que significa estatísticas politizadas. Eu vou explicar isso. O Instituto Nacional de Estatística é um órgão de Estado, afeta ao partido que governa. Os relatórios que são apresentados de inquérito sobre desemprego são cada vez mais, passam num crivo político.
recentemente nós tivemos 31% da população desempregada. Este relatório, para mim, pelo que eu vi hoje, por exemplo, o diretor do INE, o atual foi exonerado. Sabe por quê? No discurso do Presidente da República, ele disse que a economia vai contrair em 20%. Estava a ser exigido para que apresentasse, para que falseasse a informação, dizer que podia contrair 2%. Já imaginas? Nós temos relatórios não convincentes e politizados. Não se pode falar de emprego quando nós temos a promiscuidade em que, numa economia de mercado, os atores econômicos são também os políticos. Se for a ver na Assembleia Nacional, todos que aprovam as leis sobre a economia têm empresas. Mas todos como? Até incluindo os da oposição? Da oposição também tem. Mas nós sabemos. Não, porque a ideia que se tem é que tipo só os da oposição... Não, também da oposição têm empresas. E há um grande fenômeno que nós temos no país. Quando falamos de desemprego, era importante desmistificar aqui. Existem 3 tipos de desemprego. O emprego natural, o emprego conjuntural e o emprego estrutural. Agora gostaria, Mcissa, que nos definia esses 3 conceitos de... Eu vou explicar aos nossos irmãos. Porque é muito importante. O desemprego natural é que ocorre nas comunidades em que campo não há nenhuma estrutura econômica, não há fábrica, não há empresas privadas, nem sequer a função pública. Esses nossos irmãos que só dependem da sua atividade de campo. Esses nossos irmãos que nunca sequer celebraram um contrato de serviço, este aqui vive o desemprego natural. Desde que eles nasceram, nunca trabalharam num organismo. Socialização. Certo. O conjuntural é aquele que surge quando há contração da economia, ou seja, quando há inflações, quando há desemprego, as empresas estão a falir, por exemplo, como está a acontecer, está a surgir o desemprego conjuntural. Fruto da conjuntura econômica gera o desemprego. E temos a conjuntura, aliás, o desemprego estrutural, é que surge pela evolução das tecnologias. Quando substituímos as máquinas pelas pessoas, surge o desemprego, portanto, estrutural. O que nós temos em Angola, nós temos três tipos de desemprego. Temos o emprego natural, em que existe muita gente, de dizer que nasceu, nunca trabalhou num organismo privado ou público, só depende do seu campo. E temos hoje também o desemprego conjuntural, em que fruto da má gestão da coisa pública, que é a corrupção cancerígena, endêmica e sistêmica, em que os que têm o poder econômico asfixiaram a economia. Essa economia do país foi capturada por um grupo de pessoas que tinham a hegemonia, que tinham criado monopólios e foram falindo os pequenos empreendedores. E o Estado, por ser um devedor, um impagável, o Estado angolano, falo o Estado representativo enquanto governo, tem dificuldade de pagar empreendedores, empresários que têm ordem de saques presos no Estado das Finanças. Esses aqui, vendo-se impossibilitados de pagar os salários e, sobretudo, continuar a atividade econômica das empresas, faliram. Criou-se, portanto, o desemprego conjuntural. O estrutural, existem algumas instituições em que, antes da evolução tecnológica na segunda revolução industrial, muitos dos nossos irmãos foram substituídos por máquinas. Com as novas tecnologias hoje, onde eu tenho um computador, não preciso que o processamento de informações é rápido, é automático, eu posso reduzir o número de pessoal. Mas o grande problema que temos aqui, as políticas de empregabilidade não podem ser eleitoralistas. É preciso que se crie uma autonomia econômica para o setor privado. O que ocorre? Repare, por exemplo, eu quando vi o presidente a falar que empregamos 19 mil, o presidente não pode se vangloriar que empregou, porque nós fazemos a educação como setor de empregabilidade. Nós fazemos a saúde como setor de empregabilidade. Então, nessa altura... Quer dizer, os universos vai dar essa empregabilidade são os setores de Estado. O que preocupa é que o Estado é centralizado, continua cada vez mais a asfixiar o setor privado. E o setor do Estado onde se emprega já é questão de propaganda. Nós temos que dar autonomia às empresas, porque, aliás, o que desenvolve a economia é o quê? Para a geração de emprego. São bens e serviços. Se tu tens uma economia local que não produz bens e serviços e depois
as próprias empresas não têm mercado, porque o mercado é dominado por um grupo de pessoas que definem as políticas. Repare, não vai gerar emprego se o Estado continuar a regular preços. O Estado tem o IPREC, Instituto Nacional de Preços, que regula o preço. O preço tem que ser regulado pela própria economia, estimulando a concorrência. O que ocorre nesse país é que o emprego ainda, existe aquele critério de clientelismo. Ou seja, o MPLA, desculpe, eu sou muito pela verdade, de lá ainda que me custa a vida. O MPLA ainda usa a política de clientelismo. Ou seja, aquilo que existiu na altura no Império Romano, em que os plebeus dependiam dos patrícios, em que os patrícios tinham que dar, portanto, assistência jurídica e econômica aos plebeus, e esses plebeus tinham a obrigação de prestar serviços variados aos plebeus. Ou seja, o que acontece aqui em Angola, ainda há o clientelismo em que há troca de favores entre o cidadão e o político. Quer dizer, quando o governo cria emprego, está a prestar favores ou a recompensar o cidadão que ele elegeu. Então ficamos por uma relação de gratidão. Claro, daí... O cidadão. Sim. O cidadão vive numa relação... Numa gratidão ao Estado. Estado. Ou seja, o governo cria empregos com o sistema clientelismo. Essa desigualdade social que o MPLA cria é estratégica no sentido de que fragiliza o tecido social. Depois ela aparece com políticas de ajudar o povo. É importante que o Estado seja apenas para regular a atividade econômica. Sai da economia. Imagina o Estado, o presidente a dizer que estão a construir indústrias, não sei, fábricas. O Estado está, por exemplo, inaugurar aquela indústria alimentar em Malange. Não é responsabilidade do presidente. Deixa a economia para o setor privado, deixa o mercado livre, embora terem aprovado a lei da concorrência no mercado, quando combateram aquele Bromangol, via a narrativa de combate aos monopólios. É preciso libertar o mercado, permitir que entre os atores econômicos possam competir. Imagine, por exemplo, eu não sou a favor que os preços subam literalmente ou exponencialmente no mercado. Quando as universidades começaram a aumentar o preço, apareceu o Ministério das Finanças, apareceu o INADEC. É importante que quem aumenta o preço, o estudante, se existir mercado, eu vou escolher a universidade que me oferece mais qualidade e vou para lá. Nós temos um Estado que monopoliza a economia, que monopoliza as decisões do mercado, que regula preços e, sobretudo, que continua a matar iniciativas. Se notares bem, só para dar a palavra aqui ao Isidro, se notares bem, mesmo a nível de outras províncias, os empreendedores são afeitos ao partido. O crédito BPC que foi dado aos jovens para gerar emprego, apresentaram um estudo de viabilidades fantochados, era para gratidão política, era uma oferta. É importante que nós, quando falamos de geração de emprego, temos que estimular a economia, não para dar, portanto, benesses aos militantes. Os empreendedores não podem ser uma agenda do governo. O empreendedor deve surgir de acordo com a necessidade do mercado, porque o empreendedorismo é cada um identificar uma necessidade onde vive, investir nisso e depois vender a solução às pessoas. O que acontece em Angola, os empregos vão continuar a subir substancialmente, porque o Estado continua a fazer do emprego uma política de vender, de comprar a favor dos cidadãos, de promover a questão da dominação mental dos cidadãos. O emprego deve ser trazido no mercado, numa economia livre, e que os atores econômicos não sejam esses de túnicas político-partidárias. Tem de ser verdadeiramente empreendedores, empresários vocacionados para criar emprego e riqueza para o país. Isidro, foi na base do acaso ou foi de facto intencional essa música? Porque eu começo contigo, vou parar o professor Mavenda e finalizo no Incisa, mas volto novamente para ti, está a ver? Quer dizer, essa música vai nos fazer ter uma análise muito profunda da realidade de Angola em quase esmiuçada aqui em quase 7 minutos, em 15 minutos, aliás. É verdade, Bianca. Essa música chega num momento que é necessária a reflexão, principalmente dos jovens. E o Cissa aqui tocou em aspectos muito importantes que não podem deixar de ser ressaltados aqui. Quando ele fala que existe aquilo que é uma gratidão
E caso o pessoal aqui não saiba, eu tenho um livro que está já praticamente terminado e já se encontra a ser ensaiado, que é A Eterna Gratidão do Oprimido. Mas é uma perspectiva de olhar de como é que o africano sente uma gratidão pelos processos de violência histórica no qual ele é vítima. E como o próprio colono foi capaz de monopolizar esse senso de gratidão dentro, favorecendo as suas próprias instituições para que você seja grato por terem destruído a tua história, por terem destruído a tua cultura, por terem destruído a tua ancestralidade, por terem destruído a tua naturalidade e terem te colocado numa espécie de cárcere social. Então, o Cissa falou aqui muito bem. Há uma perspectiva de empregabilidade aqui, que é muito política. Por isso é que nós vimos na televisão a falar dos 3 milhões de cartões jovens para militantes do MPLA. Então, isso nos faz... São 3 mil cartões, né? Não, 3 milhões. 3 milhões de cartões. Então, tu chegas aqui a uma conclusão, aqui, abertamente falando, que existe esse processo, como Cissa nos fala muito bem, sobre a criação da gratidão dentro da cabeça do próprio militante. Ou seja, o país anda a ser gerido como se fosse uma grande festa de militância e não propriamente dentro dos propósitos da própria cidadania, inclusão e participação. Então, depois nós vamos olhar algo que o professor Mavenda sempre nos alerta e fala muito bem. É a tua maneira de desmontar tecnicamente do ponto de vista da cientificidade. Tá vendo? O professor Mavenda, ele nos traz aqui uma abordagem que é muito interessante, que fala sobre a deificação do Estado. Ou seja, quando o Estado é controlado no centro da vida pública, política, econômica, social, até mesmo cultural. É a deidificação do Estado. Por isso é que na boca dos mais velhos nós ouvimos falar que o João Lourenço é nosso pai. Tu estás a ouvir senhores de 100 e tal anos a falarem que o João Lourenço é nosso pai. Como é que o João Lourenço pariu senhores com a idade de ser pai dele? Estás a entender? Isso é muito complicado, mas isso tem a ver com essa gratidão que foi esmiuçada aqui pelo Cissa. Então, a necessidade de tornar o povo fragilizado permite com que o Estado haja como um juiz moral para tentar comatar as deficiências que o próprio Estado cria na esfera social. Estás a entender? E isso é muito perigoso. Então, dentro dessa música, conforme perguntaste, tu vais encontrar desde 75 que vivemos como enteados, abandonados em guetos nesses bairros suburbanos. Estás a entender? Já desde 75, a independência, que os sonhos do povo com relação à libertação do continente, a ideia de uma melhor vida, começam já a ser vetados pelo próprio Estado que vai se organizando, pelo governo que se organiza através dos partidos que participaram daquilo que é a guerrilha anticolonial. Então, eu falo desde 75 que vivemos como enteados. Mas o enteado aí entra o diluir a cidadania e a exaltação da militância. Então, quem não está dentro do padrão da militância é enteado do Estado. E é isso que acontece, porque lhe é vetado uma série de benesses ou privilégios, entre aspas, que são exclusivamente dado a militantes, a pessoas que participam na vida política de forma a exaltar os feitos de um governo falido. Esse livro, Porque Falham as Nações, nos traz uma abordagem muito forte e muito concisa sobre esse fenômeno que é fabricado. As nações africanas só falham porque elas não derivam da sua experiência cultural, das suas tradições e dos seus costumes. Eles derivam do Estado colonial enquanto benfeitor e principal fundador da ideia do Estado. Podemos fazer aqui uma demonstração do livro. Quem está lá em casa, faz favor, Porque Falham as Nações, um livro de As Origens do Poder, da Prosperidade e da Pobreza. É um livro muito profundo. Esse livro aqui, eu consulto muito esse livro. Ele foi considerado o melhor livro do ano pela Financial Times. É um livro de Daron Acemoglu e James Robson. Um livro ótima leitura. Temos aqui muitos livros na Camunda News. Queria aí também, de alguma forma, mandar essa mensagem aí ao pessoal. Caso vocês quiserem, podem, solicitar ou ligar por via dos o nosso telefone, né? Que é o 927401738, naturalmente, que é para a gente criar essa ligação. Mas dizia o Isidro, e eu penso que o tema não estava em carteira, mas só se mostra a capacidade intelectual dos jovens que estão aqui, que são, de facto, quadros no verdadeiro sentido, no sentido de serem quadros para contribuir, né, dentro de um pensamento alternativo, na base do diagnóstico. Por que o pensamento alternativo? Porque eles conseguiram compreender que não é só a cientificidade que é o caminho para o próprio progresso do país. Se tu olhares Angola numa perspectiva muito mais alternativa, é uma
vamos conseguir buscar resoluções muito mais profundas, porque eles têm análise dentro do conceito de nacionalismo e de patriotismo. Eles precisam ser angolanos, de facto, e eles são por via do nacionalismo. Por isso é que eu fiz aquela nota introdutória na discussão dos nomes dos irmãos que estão aqui, e eles apresentaram essa premissa de, por via da música do Isidro com o Macro Cronos, que crise social, então fomos obrigados de alguma forma nesse improviso de 360 graus, e isso acaba por ser um freestyle, né? Porque não tivemos aqui o Cota, os nossos mais velhos, estamos a falar o Cota Bellarmino Vanduno e o mais velho William Toné, no sentido deles darem a resenha para fechar o tema, o preconceito tribal. O tribalismo. Mas o Isidro, por causa da música, nos obrigou a entrar pela senda do desemprego, e esse estado da morfe se encontra a própria juventude angolana. Eu não consigo compreender, mano. Olha, os jovens estão numa letargia que... o professor está atento, faz favor, fica atento. Eu vou te atacar. Não conseguimos compreender. A juventude angolana é amorfa. A juventude angolana não manifesta uma forma de pensamento. É amorfa para ti mesmo. E ela não é representativa, professor. Tu marcas isso, ela não é representativa. Certamente. Ela é amorfa, Isidro. Mas esse lado amorfo da própria juventude é um projeto político, porque isso é capital político no final do dia. O jovem que não pensa, o jovem que se prende nas barracas. Isidro, faz favor. Eu quero que você me leve esse esclarecimento para casa. O que é que significa um jovem amorfo para ser, consequentemente, um capital político? Um jovem amorfo, na verdade, é um jovem sem forma. Quando a gente fala forma, é forma de compreensão da sociedade em que ele se encontra. Ele é amorfo a partir do momento em que ele não consegue dar forma aos seus anseios, para ele poder encontrar um caminho alternativo para que possa ajudar a própria sociedade a se desenvolver. Então, ele não tem formato. E muitos até falam de Maria vai com as outras, é um termo muito utilizado aqui. O Maria vai com as outras, na verdade, é aquelas pessoas que não têm uma opinião formada, não têm uma opinião própria sobre os diversos fenômenos no qual ele já faz parte desses fenômenos. Eu considero jovens... Quer seja a delinquência, quer seja a prostituição, tudo isso são um conjunto de fenômenos que você já faz parte, mas você não consegue diagnosticar o que é que se passa, mas vive esses fenômenos todos. Então a juventude amorfa não tem capacidade de questionar como é que ela é transportada para dentro da complexidade desses processos que passam a ser um produto da própria falência do Estado enquanto instituição. Então o jovem amorfo, ele não tem uma opinião política. Ele é um jovem que amanhã mesmo, se ele tiver que votar, ele pode votar por uma cerveja. O jovem amorfo vive dentro das barracas, vive dentro das periferias da própria política, porque a política tem as suas próprias periferias. As periferias políticas são os locais onde se endoutrina e se destrói o jovem e que se rouba o seu espírito, que seria bastante importante num processo de reconstrução e revolução da própria sociedade em que ele está inserido. Então, tu encontras aqui a amorfização da juventude como um projeto político que vai gerar o capital político, que vai permitir que o próprio MPLA seja facilitado no caso de conseguir votos, no caso de conseguir desviar jovens de uma intenção certa para uma intenção errada, porque eles não têm uma opinião formada, não têm senso crítico e capacidade de autocrítica. Porque muitas vezes a capacidade da autocrítica é que vai gerar a crítica social. É preciso que nós nos apontemos primeiro para nós podermos apontar o Estado. Então estou a conseguir compreender aqui a tua explicação relativamente à autocrítica. É preciso que eu me conheça para você poder conhecer o local em que você se encontra, para você poder identificar as forças que te mantêm naquela situação. Mas situações de quê, por exemplo? Pode especificar aqui? De pobreza, delinquência, desemprego, a própria criminalidade violenta, a burla. Todos esses fenômenos sociais são, na verdade, produzidos pelas péssimas políticas que são produzidas pelo core do próprio Estado, que é o governo, que é a cabeça do Estado. Então, ele vai produzir essa série de problemas para ele tentar agir como um juiz moral. Por isso é que é fácil tu teres governantes que prometem 500 mil empregos. Ele sabe atempadamente que ele não vai cumprir aquela promessa. Mas tem um americano que diz assim, que o problema de nós termos dirigentes mentirosos no poder é o facto de nós temos também uma população extremamente mentirosa, porque para um mentiroso
Só um mentiroso consegue satisfazer os seus anseios. Okay. É preciso nós entendermos que o nosso estado de alienação é tão endêmico que nós nos satisfazemos com mentiras. Nós já sabíamos que Benguela não ia ser Califórnia, mas as pessoas aplaudiram. Nós sabíamos que não íamos ter 500 mil empregos, mas as pessoas aplaudiram. Nós aqui sabemos que o dinheiro que alavancar a economia não foi gasto na luta do combate contra a Covid, por exemplo. Se me permite. Se me permite. Okay, eu gostava de dar uma chega também. Um momento só. Alô? Tinha alguém que estava a ligar, né? O 360 graus, mas pode... Não, vou chegar aí, Inciso. Marca só. Eu estou a fazer esse processo de 360 graus, né? Yeah. Nós sabemos que o dinheiro do país não foi gasto na campanha de Covid, porque hoje em dia os testes estão a ser comparticipados, ou seja, nós pagamos. Imagina que tem testes de 8 mil kwanzas, 23 mil kwanzas, 70 na rua, que vão ter que decidir se vão testar Covid ou se vão comprar 3 tomates, uma lambula para poderem pôr na mesa. Estás a ver? Tu estás a ver em que posição é que nós somos colocados. Depois desse tormento vai surgir o Estado com uma nova promessa. Então o povo aqui tem aceitado propriamente esse sistema da aldrabice eleitoralista, esse sistema da aldrabice, porque não tem capacidade crítica. Você precisa... Tu consideras o povo angolano um povo mentiroso? O povo angolano... Não, foi levado a uma condição de ser um mentiroso da sua própria vida. É um povo complacente. Porque, na verdade, as pessoas sabem o que é que se passa com o país. Mas nós fomos amarrados em diversos processos que vão causar o medo dentro da consciência coletiva. O processo do 27 de maio, as sextas-feiras sangrentas, esse processo todos que nos arrastam. Os calupetecas. Os calupetecas. Esses processos que nos arrastam vão ser processos chaves e pilares chaves na solidificação de uma consciência virada para o medo e o conformismo. Nós temos uma população que é medrosa e é conformista, ela está conformada com o nível de vida que se encontra. E eles acham que quando um dirigente inaugura um chafariz com uma torneira do tamanho de uma pilinha de chinês, está a fazer um favor que devem aplaudir e devem bater palmas. Nós estamos em pleno século XXI que os dirigentes só roubam milhões, 900 milhões, 140 milhões, 200 milhões, só se fala em milhões, mas investimentos que podem ser feitos na ordem dos 1 milhão de kwanzas, 5 milhões de kwanzas, 10 milhões de kwanzas, por exemplo, 50 milhões de kwanzas, que podiam ajudar grandes populações, não são feitos, estás a ver? Mas existe aqui a ideia dos milhões. Então, aqui nesse país, o povo é complacente porque o povo foi posto numa situação de vulnerabilidade. Por isso é que não há grande aposta na questão da educação e cultura, mas há uma aposta muito grande na segurança e na defesa, estás a entender? Ou seja, o povo é posto em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade mental e depois são armados os cães de guerra, que representam as forças de ordem e segurança, para impedirem que esse povo se revolte uma vez que tome consciência. Por isso é que o maior investimento ainda é feito em armamento. Num país que atingiu a paz, tu chegas a uma conclusão que é feia e é desastrosa, mas é sempre uma conclusão. Não existe. Existe mais feitiço. Isso é com relação até à feitiçaria. Existe mais feitiço numa independência que não produz soluções. Existe mais feitiço numa paz que não produz desenvolvimento do que nos irmãos que estão no Ijo ou no Bakongo em si. O feiticeiro angolano, mais uma vez, não é... Nós temos que tirar já isso da cabeça. O feiticeiro angolano é aquele que priva, que desde 75 criou todas as condições para manter Angola no limbo do desenvolvimento, no subdesenvolvimento, e faz as pessoas viverem em condições precárias. Hospitais sem saúde, escolas sem educação, tribunais sem justiça. Isso sim é feitiçaria, porque até aqui, sabendo, por exemplo, daquela crise que houve da febre amarela, houve dirigentes que roubaram dinheiro da febre amarela. Tu estás a falar que tu não tens aqui governantes, tu tens propriamente genocidas em cadeiras de poder e decisão, a levarem um processo de extermínio legalizado e dentro daquilo que são as normas que lhes permitem operar dentro do Estado, estás a entender? Então, é necessário que se fale sobre isso e sobre outros problemas. Essa música traz essa narrativa. Desde 75 que vivemos como indiados, acorrentados em becos nesses bairros suburbanos, menos $1 por dia para viver no manicômio, ou seja,
a população vive com menos de $1 por dia para viver no manicômio. No manicômio é o quê? São as zonas sociais, os guetos, as sanzalas, os bairros de lata, em que as pessoas vivem como se fossem malucas. Mãe é prostituta, filha dá na cara do pai, filho mata pai por causa de comida, pai esfaqueia filho por ter mexido na comida, mãe queima as mãos da filha por ter roubado 50 coisas. Tu estás a falar do manicômio, estás a entender? Então, desculpa, Sogança, deixa-me só terminar. Okay. Quando eu digo menos $1 por dia para viver no manicômio, $1 é o preço para se viver dentro desses bairros de violência social degradante. Menos $1 por dia para viver no manicômio. Corpos de caporroto, corpos em coma alcoólico. Tu estás a falar o quê? Que as pessoas bebem constantemente para fugir, anestesiam-se a si mesmo com bebidas alcoólicas produzidas de forma artesanal para fugir nas malambas da vida. Tu achas que, por exemplo, esse verso do corpos de caporroto, e a gente chama a atenção aqui da água do chefe. Não, da água do chefe não. do Isidro, do anestesiamento mental. Tu consideras que os angolanos são dos indivíduos que mais viajam no mundo dentro dessa lógica? Claro. Quer dizer, ele sai da sua realidade social. Não, mas eles fazem uma viagem transversal por via da própria consciência. Tu tens que entender que as pessoas não estão a se entregar no álcool nem nas drogas porque elas querem ou porque são viciadas em drogas, mas é para fugir da realidade social. Isso vai nos levar sempre ao filme Inception, do Leonardo DiCaprio, no qual as pessoas, cansadas de viver essa realidade, elas entravam em máquinas que lhes mandavam para uma realidade paralela de um mundo que é como elas querem. E normalmente quando tu bebes, tu ativas outro estado de consciência que te faz ignorar completamente o problema social, o genocídio social no qual você é uma vítima. Então tu vais ter mais pessoas a irem para o álcool e por causa da dificuldade de vida tu vais ter mais miúdas a irem para a prostituição e tu tens de saber quem é que promove a prostituição dentro da sociedade, quem é que trouxe essas miúdas, essa brincadeira das jadas. Começamos a ver primeiramente naquelas dançarinas da noite e dia. Onde é que essas miúdas atuavam? Nas festas do partido, nos programas do partido eleitoral e não sei o que estavam lá a atuar, estás a entender? Então, vêm trazer tendências sociais. Essas pessoas vão passar as suas músicas na televisão, na rádio e vão estar a promiscuir a mentalidade social. Porque uma coisa é tu teres uma pessoa a falar e outra coisa é uma pessoa a falar através de uma instituição. O impacto social é sempre maior. Acabam por ser as grandes referências nacionais. Né? Então, a Jarda foi um projeto que foi deixado a bel prazer pelo próprio governo. Hoje tu tens a prostituição muito elevada dentro da sociedade, tu tens as damas de companhia, que antes só saíam com os ngovulos para irem viajar, estão aí no Dubai, levam as damas de companhia, levam as secretárias. Hoje isso é oficial agora. Existem já casas oficializadas, muito sexo à deriva. Então, tu começas a ver que o projeto de destruição da própria juventude não é um projeto que a juventude é que se entrega porque a juventude é promíscua, mas são criados todos os processos indutores que vão permitir guiar a juventude para esse fracasso. Professor Mavenda, a tua pergunta é representatividade. Os jovens não se sentem, tu não sentes representatividade da juventude angolana nas decisões do país, reviabilizar, mas levar o país para o progresso? Quanto a isso, mais uma vez temos que ver a natureza do próprio Estado, né? Nós temos um Estado grande, totalitário. Muito pesado. Muito pesado e que imprime um pensamento coletivista. O que é o coletivismo? O coletivismo é um conjunto de indivíduos que formam uma massa amorfa, sem senso crítico e sem vontade própria. Esse é o grande problema. Quer dizer que você deixa de ser um sujeito de qualidade para ser um sujeito de quantidade. Não, teacher, professor, desmonta só, faz favor, meu, você até irmão. Deixa de ser um indivíduo de qualidade. Um sujeito de qualidade para ser um sujeito de quantidade. Quer dizer que você é uma mera estatística, você é um mero número. Por exemplo, Angola tem 30 milhões de habitantes. Hoje, 30 milhões de habitantes. Os burocratas, os dirigentes, aquilo que Rodrigo Faro chamou de estamento burocrático. Aquela máquina burocrática toda, aquela que vive em função do Estado ou da mama na teta do Estado, tá vendo? São essas que são pessoas, são essas que são sujeitos de quantidade, de qualidade. Eu só vais ter um exemplo. Assim que venha a Covid, né, a coisa de emergência, taxa de emergência, se notares,
os indivíduos pertencentes à função pública, todos os indivíduos que pertencem ao Estado, foi para casa, né? Fica em casa, fim do mês tem o seu salário, tá vendo? Mas os privados, não. Okay. E repara, a AGT continua sempre a dizer, ela tem que pagar imposto, tem que pagar imposto, tem que pagar imposto. Mesmo sem produzir. Sem produzir, as empresas estão paradas, mas tem que pagar imposto. Quer dizer, as famílias não têm meio de subsistência, mas têm que pagar imposto para dar boa vida a quem está no Estado. Estás a ver? Quer dizer que você não é ninguém, você não tem. Mas agora, professor, tá, do ponto de vista de representatividade... Agora, a representatividade seria o quê? Se a sociedade tivesse autonomia, se tivesse mais liberdade política, se houvesse mais liberdade econômica e mais liberdade social. Isso não existe em Angola. Quer dizer, não é possível... Uma das questões da representatividade, e também é preciso ver que além da representatividade tem que haver a participação, não é? Além da representação deve haver a participação. E isso começa quando? Quando é que as pessoas começam a sentir-se representadas e começam a participar? Quando há uma descentralização política, econômica e social. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem que ser um exemplo, vou te dar um exemplo prático, né? Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o que é administrador municipal lá chama-se maior, né? Você elege o maior, não é? Você elege o comandante da polícia, você elege o juiz, você elege o procurador, você elege o contabilista, aquilo que nós chamamos o delegado das finanças do município. Lá, você que elege. O procurador, você que elege. E caso ele tenha um comportamento, um desempenho que não vai de encontro aos teus interesses, você pode fazer aquilo que chama-se recall, não é? É a revogação do mandato. Um conjunto de pessoas pode fazer o abaixo-assinado e revogar o coisa do comandante da polícia. Estás a ver? Revogar o mandato do procurador. O maior tem as eleições e também pode fazer isso. Então, ali, para além da representatividade, você tem participação. O que não acontece em Angola, aqui você, de cada 5 anos você vota, pronto. Ele está ali, tem todo o poder do mundo para fazer o que quiser e bem entender. Tá vendo? Não há limitações nenhuma. Tá vendo? Há supostas limitações, mas você vê na prática que não existe limitação. Essa que é a grande questão. Temos esse Estado grande demais. Esse Estado grande demais impede que os indivíduos, que as pessoas, possam exprimir aquilo que têm de melhor. Por quê? Porque todos estão dependendo dele. Eu vou só te dizer. Sabe, há 3 formas do Estado se financiar, do governo se financiar. Uma é por via dos impostos. Quando o Estado vai e cobra imposto nas famílias e nas empresas, quer dizer que as famílias deixam de consumir mais e os empresários deixam de investir, de criar empresas, gerar emprego. Porque o Estado pega todo, né? Pega a maior parte nos impostos. A outra é ir buscar o crédito, ou por via do crédito. No crédito, é a poupança que as famílias e empresas criaram e o Estado vai e pega para si. E quer dizer que as famílias deixam de ter crédito para consumirem e os empresários deixam de ter crédito para investir, para gerar emprego. A outra é a impressão do dinheiro. A impressão do dinheiro o Estado imprime dinheiro, porque ele tem o Banco Central, ele imprime dinheiro, mas o que acontece? Quanto mais dinheiro haver, e se não for acompanhado com a produção de bens e serviços, acontece que o dinheiro, esse próprio dinheiro perde valor. Tá vendo? A inflação, os preços sobem porque a demanda, quando há mais dinheiro, há maior demanda e não há oferta de bens e serviços. Isso coaduna muito com aquilo que é a nossa realidade. Aqui, acredito que para esse período eleitoral vai haver impressão de dinheiro. E quando houver impressão de dinheiro, vai dar cabo da economia. E mesmo já que vai ser o quê? Talvez no período eleitoral as pessoas não vão sentir muito, mas depois das eleições é que se virão que o Kwanza será altamente valorizado e haverá uma grande inflação. Por quê? Porque vai aumentar o dinheiro, né? Porque o dinheiro também é uma mercadoria que serve de intermediário de trocas e reserva de valor. Mas o que é que vai acontecer? Quando uma mercadoria é demais, o seu poder, não é, no mercado baixa. Porque vai haver grande oferta dessa mercadoria e não vai haver muita demanda por essa mercadoria. Tá vendo? É o mesmo com o dinheiro, quer dizer, vai haver muito dinheiro, vai haver muita demanda por bens e serviços e os bens e serviços não vão aumentar com uma mágica. Agora, e vê, desse jeito ele torna a sociedade mais pobre, não é? Porque ele cobra o imposto e pega o crédito e imprime dinheiro. A outra é mesmo a gastar. A gastar também o Estado. Cria pobreza, o governo cria pobreza. Como? Já uma economia, nessas condições, gera pouco bens e serviços, quer dizer, que gera pouca riqueza, não é? O Estado, que é o maior cliente, é o maior consumidor, é o maior empregador, quando ele vai pegar, vai fazer compras,
ele pega toda a riqueza, todos os bens e serviços, a maior parte dos bens e serviços que essa economia cria. Quer dizer, vamos lá ver, há 10 pães. Se eu sozinho, somos aqui 4, né? Há 10 pães. Se eu sozinho pego 6 pães ou pego 7 pães, vai sobrar 3 pães para as pessoas, para a maioria dividir. Quer dizer que os bens de serviço tornam-se escassos. E quanto mais escasso forem os bens de serviço, tornam-se caros para a maioria. Quer dizer que os mais pobres sofrem sempre. Quer dizer, ele compra água, compra papel, ele pega tudo. Está a ver? Que a economia pode produzir. E torna-se mais pobre. As pessoas tornam-se mais pobres, porque as coisas tornam-se caras. E a outra é que os recursos escassos, não é, que existem na sociedade, ou que existem num determinado país, vão ser todos eles orientados só para produzir a necessidade do Estado, não para produzir a necessidade da sociedade. Ok. Está a ver? Então, só se produz, se você viu até bem pouco tempo, só se construía casa, construía condomínio, construía não sei o quê. Para quem trabalhava na função pública. E para pessoas do Estado. Quer dizer que a maioria das pessoas não tem acesso a isso, está a ver? Então vamos encontrar o indivíduo nessas duas dimensões. Então, o indivíduo de qualidade e de quantidade. O de quantidade é a zungueira, não é? O de qualidade quem é? É o funcionário público que fica em casa, faz a sua live e tal, com os amigos, mas no final do mês tem o seu salário. Tá a ver? Sem trabalhar. Quem não gostaria de fazer uma vida dessa? E agora o outro tem que ralar. Tem que dar. E são esses que pagam os impostos que é para enriquecer esses indivíduos. E aquilo cria o estamento burocrático. Por quê? Porque as pessoas vão se protegendo. O polícia, o comandante da polícia, dá conta que as pessoas sabem que há um agente que cometeu crimes ou alegadamente cometeu crime, o juiz vem e protege. Repara, há pouco tempo estava a se dizer que as FAS e a polícia deviam pagar impostos, né? Mas os FAS ficaram logo revoltados. Queria passar aí a mensagem lá em casa. As Forças Armadas. Forças Armadas angolanas. Pois é, o Exército. As Forças Armadas. Pois é. Mas então o que aconteceu? Depois se viu que em muitos países do mundo as Forças Armadas pagam imposto. Mas o que foi? Agora veio o argumento. Não, nós não podemos pagar imposto, porque a economia da Angola, a gente paga imposto e não tem um retorno, o governo não cria o retorno. Quer dizer, as pessoas não sentem as condições sociais ou econômicas sociais que justificam ter que pagar imposto. Quer dizer, que se defende a si próprio. Mas esquece que a maior parte, ou os angolanos, de 1975, a maioria, paga imposto. Quer dizer que esta se vê como uma casta especial. Um grupo que está acima dos outros. O mesmo você vai ver na maior parte das instituições, na maior parte dos grupos, das classes sociais, está a ver? Uma das coisas é quando, por exemplo, a morte do médico, não é? A classe social, a classe médica, em vez de interpretar, em vez da sociedade interpretar assim, olha, toda uma relação tóxica entre o cidadão e o agente do Estado. Então, se que não é um médico que morreu, tem que fazer uma manifestação dos médicos e grupo. E agora, a zungueira que não tem um sindicato, quando é que vai fazer? Quando morre, quem vai fazer manifestação? Quem vai fazer ato de repúdio? Em primeiro lugar, tem que se ver o indivíduo, tá vendo? Em vez de ver o bem-vida como geral, e tem que ver o interesse do bem comum baseado na liberdade individual, ou seja, no respeito da vida, no respeito da liberdade, no respeito da propriedade privada. Tá vendo? Esse é o grande problema da Angola. Não se vê essa questão. Tem-se identidade de grupo, temos uma visão coletivista e devia ser uma visão humanista, não coletivista. Em primeiro lugar, tem que se ver o homem, independentemente do estado social, independentemente da classe, independente da cor, independente do gênero, não é? Não, nós ainda vamos dizer, bateram uma mulher. Não! As mulheres têm que se revoltar, porque não pode estar batendo. Não. Bateram uma mulher, tocaram um ser humano. E toda a sociedade deve, de forma veemente, condenar esse ato. Falta de sensibilidade coletiva, principalmente dos jovens. Eu gostava de falar... Eu estou mais preocupado em ter o meu Jeep. E quando eu tiver o meu Jeep, já não me preocupo com todo desemprego. E quando eu tiver a minha mascote de ouro, vou ser arrogante como professor. E quando eu ir para o Dubai, vou olhar o Isidro como um atrasado. Os jovens. O MPLA só está a governar o país como está a governar porque domesticou bem o seu povo. E sabe quais são os botões que deve mexer para emocioná-lo. Repito, o MPLA só continua a governar o país como governa
porque domesticou bem o povo. E sabe que gatilho ou botão a apertar para emocioná-lo. Por isso é que os jovens, muitas das vezes... Pode decifrar, por exemplo, como é que reage o jovem angolano, a população angolana de uma maneira geral, quando apertam no botão da bebedeira, por exemplo? Emocionam-se, festa. A juventude pensa muito a curto prazo. Hoje, antes de ir para a tua questão, quem trabalha não vive bem, porque o seu salário hoje divide-se para 4 ou 5 pessoas. O seu irmão está desempregado, o seu primo está desempregado, o seu amigo vai vir com a receita porque o filho está doente, a sua mãe sofre. O seu salário hoje perdeu peso, embora perder o poder de compra, mas também distribuído com 5, 4 pessoas. Está diluído. E criou-se um sentimento, eu estou bem, é muito perigoso. Sim, mas você é ativista porque você trabalha, até você está formado. Ele está a pensar o ativismo na pessoalização. Ele está a pensar para si. Por isso é que muitos não têm ainda o sentimento patriótico e coletivo. E nós fomos educados com princípios, como disse o Isidro, de medo da reação de quem capturou o Estado. Esse é o grande problema. A juventude tem medo de reclamar do que vive mal, porque teme a morte. E criou-se o conceito da morte. O jovem agora teme a morte de uma maneira, como se essa morte um dia vão se encontrar. Mas ele todos os dias morre com a fome. Vive mal, malária. Mas ele continua a temer a morte do caixão. Ele já anda morto. Por quê? A própria estrutura do Estado cria bloqueios institucionais para que ele possa se realizar no seu próprio país. E vê como é que acontece. O jovem que depois se emancipa na sua comunidade, que vai para Dubai, que vai para Portugal, este é um jovem de elite. Então ele depois vai se despir daquilo que é a consciência coletiva. O que acontece? Ele vai para Dubai, uma pessoa viajada, uma pessoa formada, trabalha, ele está bem, que se danem vocês. Só que ele não consegue perceber, enquanto a sua comunidade, a juventude não desenvolver, ele é vulnerável. Porque o desemprego cria delinquentes. Ele depois, mesmo com jeep, que tem dificuldade de entrar no bairro. Entende? Ele vai para o Dubai, compra um jeep, está bem. Ele evoluiu. Só que o facto dos outros não terem evoluído, ele para entrar no bairro 21 horas está preocupado. A hora passou. Entende? Isso tem consequências. Não basta que nós evoluamos. É importante que olhemos no tecido à nossa volta. Como é que está? Porque criou-se a consciência de muito separatismo da consciência do jovem angolano. As pessoas têm medo de se exprimir porque eu posso ficar desempregado. Aquilo que eu dizia. Ainda o emprego na função pública é entendido como um favor político. As pessoas continuam a pensar que quem paga salário é o MPLA. Até quem nos paga salário é a Ana Paula. Quer dizer, vê. E depois há pessoas, e esse bloqueio da liberdade mental, da racionalidade começa a partir da academia, em que o seu professor é militante do MPLA. Tem algo só que eu queria falar, só para dar um sustento. Há uma cena que eu notei que parece uma brincadeira, mas acontece muito. Quando se sobe o preço da cerveja, os jovens fazem muitas brincadeiras, mas não são brincadeiras como nós pensamos. Falam sempre, João Lourenço, estavas bem a mexer, não sei o que, está mexendo na cerveja, amanhã vais ver, você vai se arrepender. Existe uma maior reação. Quando você mexe na botão. Eles até dizem, filho ali é o Zeidu, mexeu tudo, mas a cerveja nunca tocou lá. Ele está preocupado em embriagar a consciência e não pensar o futuro. Esse é o botão da cerveja. O botão da cerveja. O botão, por exemplo, da promiscuidade do Kuduro. Do Kuduro, basta só acionar uma música que está a mostrar o bumbum aonde, e depois toca no meio em que a cerveja é barata, está ativado. O MPLA... Então uma combinação de efeito psico e químico. Estamos a falar, é aquilo que o Genguba dizia, química perfeita, né? Beber muito, para pular muito com mexer o bumbum. E essa questão do Estado, o cidadão, o princípio é que o cidadão tem dificuldade. Por isso é que às vezes nos acham que nós somos estranhos, nós somos malucos. Porque a nossa dimensão de pensamento está acima da visão que eles têm da Angola. Eles têm uma Angola em que o político vai lhe oferecer, olha, meu tio, até que você subir, ele vai me dar emprego. Ele acha que o emprego é um favor que eles vão fazer. Quando o emprego
É um direito nos termos do artigo 76 da Constituição da República. Okay. E no artigo nos termos do artigo 56 diz que o Estado angolano reconhece e respeita os direitos, liberdades e garantias fundamentais e deve criar as condições econômicas, políticas de paz para cada um se realizar aqui. Okay. O problema que acontece, a questão do desemprego, então, é uma questão de estratégia. Um Estado que tem a juventude empregada, um Estado fica fragilizado, porque um jovem que trabalha vai criar condições de investir no livro. Hoje o jovem, quando encontra um livro, vai comparar. Não, livro, eu prefiro uma cuca porque vai me... Até dizem, estuda muito, fica maluco. Então, o Estado angolano, só para a título para não pensar que não só criticamos, okay. O Estado precisa perceber que nós temos potencialidade em todas as províncias. Uhum. É preciso explorar em cada província, em cada município, investir nessa potencialidade, ou agrícola, ou de mineiros, e depois criar condições de empregabilidade desses jovens, para que eles lá vão conseguir ter o poder de compra, vão animar a economia local. Okay. É importante que os jovens, o nosso país é maioritariamente jovem. Se o Estado está a correr no nosso bolso para imposto, o Estado que não cria posto de trabalho, o Estado é que perde. Uhum. Porque quanto mais jovem ou força ativa estiver na empregabilidade, o Estado vai ter outra fonte de receita. Okay. E o Estado, se quer melhorar a sua despesa pública, naturalmente vai ter que recorrer aos impostos. E para fazê-lo, é preciso que a juventude trabalhe. E como vai trabalhar? Não é com discursos eleitoralistas, é com pragmatismo. Okay. Não é pensar que eu empregar o jovem de Benguela porque são esses que me votaram mais na eleição de 2017. O emprego não pode ser tanto seletivo okay. Com base à praça eleitoral, como acontece com o MPLA. O investimento deve ser feito para Angola e em função às condições econômicas existentes. E para terminar, meu jovem. Jovem do botão. Jovem do botão. Liberta-se. Muitas das vezes, ao se tornar cliente do MPLA, você é instrumento e é utilizado quando chega às eleições e tudo baixa para você se emocionar e votar. Você tem legitimado o MPLA no poder, mas olha para si e diz que você nasceu. O que é que você tem? O teu irmão tem o quê? O teu pai tem o quê? Toda a riqueza que existe nesse país são nossas, mas os filhos dele não estão aqui, estudando na melhor universidade do mundo. Você estuda numa escola, quando chove, tem que puxar as calças porque a água vai chegar até o joelho, vai chegar até o peito. É importante perceber que o emprego não é favor, é um direito. E só vamos ter emprego, na verdade, se cada vez mais nós nos despirmos do separatismo, das túnicas político-partidárias e começar a olhar o país com olhos políticos. Olhe o país com olhos de cidadão. Porque senão vai ficar cada vez mais refém do viva, do amém, do povo pastor que te promete o emprego, porque ele criou também, porque também o próprio Deus hoje, quando o MPLA faz a governação pornográfica, o jovem, quando não tem esperança, vai no mercado, vai na igreja. O povo pastor também, como há correlação com o político, o que ele faz? Ele cria o conceito de que Deus é um supermercado onde eu vou pedir emprego, onde eu vou pedir mulher, onde eu vou pedir o quê? É preciso a própria igreja exercer o papel social, ajudar no sentido de libertar a mente dos cidadãos, perceber que num Estado democrático de direito, o cidadão tem que ter a consciência de exigir o cumprimento das obrigações governativas do governo. Amanhã, pessoal, foi 360 graus, né? 21 horas, bateu. Ponto prévio, não tivemos aqui, eventualmente, a presença do... É importante que fique em consideração aqui com esse livro, Porque Falham as Nações, que é um livro extremamente importante, as origens do poder, da prosperidade e da pobreza. É brilhante e escrito de uma forma simples, porque falham as nações, responde à pergunta que deixou perplexos os péritos durante séculos. Por que umas nações são ricas e outras pobres, separadas pela riqueza e a pobreza, a saúde e a doença, ou os alimentos ou a fome? São perguntas muito pertinentes para uma realidade como Angola, então é importante. Quero dizer-vos que ficamos por aqui, 360 graus, numa versão ponto prévio, mas eu não sei se você deixou aqui a possibilidade, o senhor Isidro começa já a analisar, você que é o rei de achar que são os títulos, de um próximo programa, essa pornografia religiosa. Tá verdade também. Esse casamento entre as igrejas e a política. É muito importante a gente descortinar, porque há um ditado que passou aí uns dias nas redes sociais,
do indivíduo que dizia que os africanos são capazes de destruírem, por exemplo, uma fábrica de bolacha, transformá-la numa igreja, para ir rezar, pedir a Deus para lhe dar emprego. Então, mas você já estava a trabalhar na fábrica de bolacha, professor. Partiste mais da própria fábrica para fazer uma igreja para pedir a Deus me dar emprego. Te dá emprego, tá vendo? Então, que é para ver o nível de ignorância. Estamos a basar 360 graus, professor Mavenda, amanhã estamos 360 graus. Isídio Fortunato. 360 graus. Muito obrigado, Xinguba, e sem esquecer aí. E 60 graus. O Papá dos Cabos. 360 graus. 360 graus. Yeah. Ok. 360 graus. Ao vivo em 3, 2, 1. Sejam todos bem-vindos ao nosso especial entrevista. Produção de conteúdo digital, filmes comerciais, documentários, reportagens, cobertura de eventos e transmissão ao vivo. Temos estúdio e equipamento moderno. Planalto Digital.